Brasileiros no Canadá, o que comem, onde vivem, o que amam, o que odeiam. Hoje vocês vão ver isso e muito mais no canal Repórter. Tem barraco também, gente, não é só educação e flores e etc. Eu fico me perguntando às vezes de que Brasil que essa pessoa veio. Aí já pode ter escandalizado logo de início, né? Isso é ruim? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tá pesquisando vir pro Canadá ou se você só é curioso sobre como é a vida por aqui, você já deve ter visto que tem muita gente que fala muito bem daqui e parece ser o país dos sonhos. Mas tem gente também que pensa que é um pesadelo e que viveu muitas coisas difíceis por aqui que fizeram essas pessoas acreditarem que aqui não é um país bom para visitar ou para se viver. A verdade, como a gente bem sabe, tá no meio entre essas duas coisas. Então hoje eu decidi trazer um pouquinho da minha perspectiva sobre pontos positivos e negativos, mas baseada em um react que eu vou fazer, né? Eu vou reagir a alguns vídeos de pessoas falando bem, falando mal do Canadá e vou colocar um pouquinho da minha impressão sobre o que eu penso do que essas pessoas falaram sobre o Canadá, de acordo com a minha experiência aqui. Mas já deixando bem claro aqui no início, eu vou deixar os créditos de todas as pessoas e até os links aqui embaixo para quem quiser ver os conteúdos na íntegra. E eu vou colocar aqui exatamente o que eu penso sobre o que essas pessoas falaram. Então, deixando bem claro, é a minha opinião, não é verdade, não é mentira, enfim, vai depender da sua perspectiva de acordo com o que eu estou falando. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Então, se você já mora por aqui, tem interesse, tem curiosidade sobre saber como que é a vida por aqui no Canadá, já deixa o seu like, se inscreva e comente aqui o que você achou sobre esse vídeo, o que você achou sobre as minhas percepções sobre o Canadá de acordo com o que o pessoal vem falando por aí. Então agora pode ser que a qualidade da câmera diminua um pouquinho, porque eu precisei gravar a minha tela e me gravar no computador ao mesmo tempo para poder fazer esse react da melhor maneira possível. Mas eu espero que vocês gostem e é isso, vamos pro vídeo. Vou pegar um óculos primeiro, né, que eu sou uma senhora, e vamos lá. E vamos para o primeiro vídeo. Eu separei tanto vídeos positivos quanto negativos, então tá bem diverso aqui e vocês vão ver. Vamos para o primeiro. Coisas bizarras que só quem vive no Canadá sabe. Dependendo de onde você mora, você tem que tirar muita neve do carro antes de ir pro trabalho e da calçada ao voltar do trabalho. Eu vou já fazer um adendo aqui, porque Windsor é muito atípica no sentido de estereótipos do Canadá. Windsor é a cidade que eu moro, pra quem não sabe. Fica bem no sul do Canadá, como já falei várias vezes aqui no canal. Então, muitas coisas que eu trouxe nesses vídeos aqui que eu vou reagir não se aplicam tanto ao Windsor. E aí, como eu já falei em outros vídeos, inclusive, a gente obviamente tem um inverno rigoroso, digamos assim, mas não é tão rigoroso como outras partes daqui do Canadá. Essa menina, inclusive, mora em Alberta, se eu não me engano. Com certeza o volume de neve lá é bem maior, mas ainda assim aqui, durante o inverno, temos isso aí sim de limpar a calçada, de limpar o carro antes de sair, enfim, é uma das partes mais chatinhas. Você vai enjoar dos restaurantes daqui, pelo menos aqui no interior. A maioria dos restaurantes são mexicanos, asiáticos e canadenses. Tipo costelinha, fish and chips, batata frita. E aí uma hora você só queria um prato feito fresquinho, mas não tem. Não existe Nossa, isso aí é inclusive chocante. Não, realmente não tem catupiry, gente. Tipo, é uma coisa meio louca, assim. A galera fica até no grupo dos brasileiros louca pedindo pra alguém trazer, ou enfim, realmente não tem catupiry. Mas sobre comida, é bem isso mesmo. Não tem muita variedade de comida, principalmente em cidades menores. O que a gente vai ter é fast food, né? Comida americana de um modo geral. Então, pizza, sanduíche, etc. Aqui na minha cidade tem muita comida indiana e árabe, então você encontra uma shawarma com facilidade. Você encontra muitos restaurantes indianos também. E agora, aqui pertinho de Windsor, abriu um novo restaurante brasileiro que eu tô doida pra conhecer, que aí lá sim tem prato feito. Em parte concordo com o que ela falou, mas a grande maioria, de fato, são restaurantes com comida tipicamente americana, digamos assim. Morando aqui, você tem que aprender as formas de se proteger ao ver um urso preto, pardo ou branco. Principalmente se você gosta de fazer trilhas. O negócio dos ursos é verdade, mas até agora eu não aprendi. Nunca vi nenhum urso aqui, mas até agora eu não aprendi. Que você tem que gritar, eu vou colocar aqui em algum lugar, mas é importante saber isso. Inclusive, se você mora em um lugar que tem mais ursos. Aqui em Windsor, não sei, não tenho notícias de que tenha. Mas se você mora em outros lugares aqui do Canadá, é realmente bem importante você saber se eu não me engano, o urso branco, que é o urso polar, ele vai te matar de qualquer jeito, então não adianta o que você faça. O urso marrom,
você tem que gritar com ele e fingir atacar. E o urso preto, você tem que ficar quieto. Se eu não me engano, é isso. Eu vou colocar aqui em algum lugar se tá certo, senão eu morreria, né, se eu visse um urso. Mas é basicamente isso, eu acho. Cereja e blueberry aqui são baratas. Marcas que são caras no Brasil, como Zara, Gap, Adidas e por aí vai, aqui são super acessíveis. É isso, gente. Concordo em grande parte do que ela falou. As frutas vermelhas, de fato, é isso. Acaba que frutas que são muito baratas no Brasil não são baratas aqui. E as frutas vermelhas, de um modo geral, né? Então, blueberry, framboesa, morango, essas frutas vermelhas, de um modo geral, costumam ser bem mais acessíveis aqui. E, de um modo geral, as frutas que são mais baratas no Brasil não são tão baratas aqui. Então, prós e contras, né? Agora vamos pro próximo vídeo. Motivos para não morar no Canadá. Eu nunca vejo ninguém falando sobre isso. O outono daqui é lindo, mas depois a gente tem que ficar vendo essas folhas horrorosas no chão. Ironias, né? Por causa dos túneis subterrâneos que percorrem mais de 32 quilômetros da cidade de Montreal e conectam escritórios, shoppings, universidades, museus, estações de metrô, você não tem mais desculpa para ficar em casa no inverno. Isso é verdade, gente. Já fazendo um adendo aqui, como eu falei, muito da minha experiência aqui em Windsor é um pouquinho diferente de outras cidades maiores e mais frias do Canadá. Mas, de fato, essa questão do inverno, eu sinto que as cidades daqui são muito preparadas para o inverno. Então, a gente tem meio que a impressão de que a gente vai passar frio o tempo inteiro, mas, na verdade, você só passa frio se você estiver andando muito tempo a pé. Às vezes até no trajeto, né? Tipo, você saindo de algum estabelecimento para entrar no carro, pode ser que você sinta um friozinho ali, mas não é nada muito alarmante. Eu sinto que é tudo muito preparado. Obviamente que a sua experiência vai ser muito diferente se você tem carro, se você não tem, se você depende de transporte público ou não. Mas no geral não é desculpa para não sair de casa. Obviamente que as opções de diversão vão ser bem diferentes no inverno e no verão e na primavera, outono, enfim. Mas, no geral, é isso aí. Você consegue fazer boas coisas, você consegue ter uma experiência boa na cidade, mesmo que esteja no inverno. O transporte público daqui é pontual demais. Atrasos de minutos são considerados uma falta de respeito. Quanto a isso, realmente concordo 100%. O transporte público daqui, principalmente se a gente comparar com o do Brasil, é muito diferente. As pessoas aqui são muito educadas. Nem que você queira vai conseguir arrumar uma briga com um canadense. Agora, sobre isso das pessoas serem educadas, de fato, eu já cheguei a falar antes aqui no canal também sobre a minha experiência convivendo com os canadenses. Mas, de modo geral, eles são bem gente boa mesmo. Eles puxam assunto, eles são muito, 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 muito educados. E aí eu já vou falar pra vocês que, obviamente, todo estereótipo acaba, né, pegando só um pequeno recorte da coisa ali, mas eu já vi brigas na rua, inclusive aqui na frente do meu prédio, de pessoas canadenses, que dava pra ver, né, pelo sotaque, pelo até estereótipo físico mesmo, deles discutindo sobre coisas básicas, né, como uso do espaço, você respeitar o seu espaço, respeitar o espaço do outro, enfim, são coisas que acontecem no convívio, né, em geral. E, enfim, tem barraco também, gente, não é só educação e flores e etc, não, tem barraquinho também. Vamos para o próximo vídeo. 1 minuto de coisas que eu odeio sobre morar aqui no Canadá. Precisar de carro para fazer tudo, o preço do mercado, o preço do aluguel, o preço do serviço, o preço das roupas, mosquitos, porque por incrível que pareça, Muitas coisas. Precisar de carro para fazer tudo, obviamente depende da cidade que a pessoa tá morando. E, como eu falei, o transporte público funciona. Então, isso que ela tá falando meio que contradiz, né, o que eu falei sobre o transporte público, que, de fato, pelo menos na minha opinião e na minha experiência, funciona. Sobre o preço, eu não sei do que ela tá querendo falar. Obviamente que o mercado, principalmente para quem tá aqui há um tempo mais, as pessoas sentiram, né, o aumento no preço dos mercados, mas eu fico me perguntando às vezes de que Brasil que essa pessoa veio, porque no Brasil também aumentaram muito os preços das coisas nos últimos anos, inclusive no mercado, no supermercado. Mas enfim, são coisas a se considerar e pesar, enfim, e de um modo geral, pro poder aquisitivo daqui, pro salário mínimo daqui, eu sinto que o mercado é mais compatível. E ela falou que tudo é caro, no sentido de bens de consumo, né? Até eletrônicos, roupas, etc. Gente, pela minha experiência, pela minha vivência de Brasil e vivência aqui,
eu tenho achado as coisas aqui mais baratas e mais compatíveis com o salário das pessoas aqui. Então acaba que muita gente acaba comparando com a realidade no Brasil, que vivia no Brasil, né? Então isso é meio delicado da gente analisar, mas vamos continuar o que a querida vai falar aqui. Aqui tem muito mosquito. Ar-condicionado No verão, de fato, tem muito mosquito. O resto do ano, não. dentro do mercado, porque eles deixam super frio. Falando em frio, frio 8 meses por ano. Água do chuveiro De novo, isso de frio 8 meses por ano, né? A minha experiência é um pouquinho diferente por morar mais ao sul do Canadá. Até agora eu só vivi 3 estações, a gente vai começar daqui a pouquinho o outono. Mas essas 3 estações que eu vivi, só o inverno foi mais intenso de frio mesmo. Já ali no final do inverno, início da primavera, a gente já tava com temperaturas bem mais amenas, tipo, já tava dando uns 15, 16 graus, que obviamente é frio, né? Principalmente a gente que vem do Brasil. Mas ainda assim eu não senti esses 8 meses de inverno que muito provavelmente outras regiões do Canadá sentem. Muda um pouquinho a experiência de acordo com o lugar que você vive. faz seu cabelo cair. O clima A água do chuveiro realmente deixa o seu cabelo cair, gente. Isso é verdade. Eu já tinha visto um pouquinho antes. A água daqui é muito mineralizada, né? Muito rica em minerais. Não sei exatamente as palavras técnicas para explicar o porquê disso ou o que exatamente, quais minerais são, por que isso causa queda no cabelo, mas de fato eu senti bastante isso, principalmente no início. E ressecamento do cabelo também, né? Então, você acaba tendo que investir um pouquinho mais em alguns produtos para poder deixar o seu cabelo na cabeça, primeiramente, né? Para ele não cair e para ele ficar bem hidratado também. Mas aos pouquinhos você vai pegando as dicas. Muita gente coloca filtro no chuveiro, que falam que alivia bastante. Algumas meninas aqui de Windsor deram a dica de lavar o cabelo com água mineral. Então, comprar o galão, o que eu acho não é muito prático, mas se for algo mais severo, né? Eu senti queda de cabelo, mas eu não senti que foi alarmante. Logo quando eu me dei conta, eu já fui atrás de alguns produtos e tudo mais, e aí consegui contornar isso. Acho que agora já tá um pouquinho mais controlado. Mas muita gente, né, precisa ir atrás disso da água mineral, alguns produtos mais fortes pro cabelo, etc, para poder equilibrar o pH, talvez, do cabelo e aí não causar a queda, né? Mas de um modo geral, produtos com alecrim acabam revertendo um pouquinho essa situação, dando mais força pro cabelo e equilibrando essa ação dessa água hard water, né, que falam que é essa água mais pesada, mineralizada daqui. paga taxa pra tudo. As estradas estão sempre Tem taxa pra tudo aqui, obviamente, mas do Brasil também. A questão é que aqui as taxas são separadas, né? Então o preço que você vê ali, às vezes, na prateleira do mercado, não é o mesmo preço que você vai pagar na nota fiscal. Então tem a porcentagemzinha acima. E no Brasil, essas taxas já estão embutidas dentro do produto, né? Então, quando você vê o preço ali no mercado, é realmente o preço daquele produto. mesmo quando o serviço é ruim, você tem que dar gorjeta. Isso é verdade. Essa cultura da tip é algo que é bem verdade. Geralmente eles ficam com raiva, às vezes até se você é atendido no balcão você precisa dar tip. E o mínimo que recomendam aqui, que às vezes até quando você vai pagar no cartão já aparece ali, é 18%. Então, é bastante algo que você tem que considerar cada vez que você vai sair de casa. Mas, várias vezes, quando a gente foi mal atendido aqui, a gente não pagou a tip. Ou pagou bem menos do que a gente pagaria se fosse um atendimento bom. E eles não costumam questionar, assim, sabe? Eu acho que é algo que eles já estão mais acostumados. E eles entendem que são pessoas que vêm de uma cultura que talvez não seja de pagar, né, a gorjeta ali. Então, é algo que é meio relativo, mas, de fato, a cultura de dar gorjeta é bem maior do que no Brasil e é comparada com a dos Estados Unidos também, que todo mundo sabe que tem que dar gorjeta. Canadenses pedem desculpa o tempo todo, mesmo sem motivo. Isso é ruim? Vamos para o próximo e esse é meio polêmico. Vamos lá. Se você for de direita, talvez isso te surpreenda. Aqui no Canadá, a maioria dos lugares tem banheiros universais e sem gênero. Escolas ensinam respeito à diversidade. Policiais Vamos lá, que aí já pode ter escandalizado logo de início, né? Como eu falei, a perspectiva muda muito de acordo com a cidade. Então, isso é algo que eu não vivi. Talvez em cidades grandes seja mais forte. Sobre bandeira LGBT e etc., de fato, eles apresentam um respeito muito grande à diversidade de um modo geral. E em Toronto, principalmente, que é uma cidade maior, né, que foi a vivência que eu tive de uma cidade maior, de fato isso é bem forte. Sobre isso nas escolas, eu confesso que é algo que eu não vi nas escolas aqui de Windsor. E aí é importante dizer também que pode mudar um pouquinho de província para província.
Aqui, inclusive, em Ontário, as escolas públicas são divididas, inclusive, entre escolas administradas pelo governo e escolas administradas... Tem uma parte das escolas públicas administradas pela Igreja Católica. Então, eu imagino que essas, pelo menos atreladas a algum tipo de religião, né, mesmo que sejam públicas, tenham um enviesamento um pouquinho diferente. Então, tudo vai muito do seu contexto de vida, da escola pública que você está considerando, da sua vivência, da sua cidade, enfim. Não é 100% assim. De fato, é um país que respeita a diversidade, ensina o respeito de uma forma diferente, a educação, de fato, é uma forma diferente. Então, vai muito do que você acredita que faz sentido para a sua família e para o seu filho. Não é que só tenha, né, esse tipo de ensino nas escolas, não é que 100% das escolas vão ser assim, mas de fato tem uma abertura muito maior, principalmente nas escolas públicas, ao respeito à diversidade de um modo geral. Indígenas recebem reparações históricas do governo. O uso de ferro para autodefesa pode te levar à prisão. Muçulmanos são amplamente respeitados e representam cerca de 5% da população. Como toda percepção, como todos os vídeos que a gente está trazendo aqui, vai muito da sua realidade, da sua cidade, da sua visão até de mundo sobre essas questões, né? Mas no geral, como eu falei, tem uma abertura de fato muito grande ao pensamento diferente, assim, digamos assim, né? Então, tem uma amplitude de formas de ver a vida, ver o mundo, ver os relacionamentos, enfim, que nem sempre é respeitada em outros países e muitas vezes é punida. E aqui eu sinto que eles são mais abertos ao diferente, a esse respeito à diversidade, enfim. E aí, de novo, vai muito da sua visão do que você acredita, dos seus valores. É algo muito relativo, é algo que é bem sensível para algumas pessoas, inclusive. Se é algo que te incomoda, eu aconselho a pesquisar bastante as cidades em que isso é mais intenso ou menos intenso. Mas, de modo geral, eu não vejo as pessoas reclamando muito sobre isso aqui, não. Sendo bem sincera, tanto pessoas que tenham uma linha mais conservadora, quanto pessoas que têm uma linha mais liberal. Nunca vi ninguém reclamando de fato propriamente sobre isso, porque tem, obviamente, muitas outras coisas que acabam entrando nessa conta para a pessoa pensar se é algo que incomoda ela muito ou não. Vamos agora pro último vídeo. Deixei um mais fofinho aqui pro final e vamos encerrar com ele. Que foi muito que eu falei, né, sobre o equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. Então, no Brasil a gente tem meio que essa lógica invertida de que a gente vive para trabalhar. O centro da nossa vida acaba sendo o trabalho. E aqui é algo mais secundário. Então, aqui meio que essa lógica de trabalhar para viver, né? É isso, gente. Vamos encerrar com essa frase aí que ela falou que é tudo. Lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom. Então, eu acho que é meio que isso. Acaba trazendo muito essa perspectiva de imigração. A gente sempre, obviamente, muda de país buscando algo melhor. E, obviamente, que vão ter pontos negativos também, né? Que vão pegar a gente, assim como tinham pontos negativos na sua vida anterior no Brasil. Mas é como ela colocou aqui, a grande questão é que nem sempre o lugar que te faz feliz é o mesmo que te dá paz. Então, vai de você pesar o que você acredita, o que você não acredita, o que faz sentido, o que é negociável para você e o que não é.
E, enfim, entender se é a melhor opção mudar de país, seja para o Canadá, seja para qualquer outro país. Gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas impressões sobre o Canadá. Comentem aqui o que vocês acharam de mais diferente, o que vocês esperavam, o que vocês não esperavam e até mais curiosidades que vocês tenham sobre a vida por aqui. Eu tô sempre nos comentários interagindo com vocês, respondendo o que vocês tiverem de dúvida por aqui. Não se esqueçam de se inscrever e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!